seu canal Facilite no INSS. Eu sou o Cleiton Andrade, advogado especialista, e estou aqui para lhe auxiliar. Hoje nós vamos falar sobre auxílio-doença, mais especificamente sobre o seu indeferimento. Ou seja, você foi lá no INSS, pediu um auxílio-doença, atualmente chamado de auxílio por incapacidade temporária, e foi negado pelo INSS, você está no vídeo certo. Porque aqui você vai compreender as razões de indeferimento, bem como resolvê-las, inclusive até sem um advogado, tá certo? Então, vem comigo e vamos embarcar nessa compreensão, ok? Sem mais delongas, preciso que vocês compreendam que existe mais de uma razão para o indeferimento de um benefício de auxílio-doença. Mais precisamente, são 3 grandes razões que levam ao indeferimento do auxílio-doença. A primeira é a ausência de carência. Calma, vou te explicar o que é carência. Carência é toda aquela contribuição que você faz com o INSS mensalmente. Cada mês que você contribui, computa uma competência de carência. E para usufruir de um auxílio-doença, via de regra, você precisa ter 12 competências de carência. Então, imaginemos que você fez a perícia, foi tudo certo, mas o perito ou o técnico do INSS percebeu que você não tinha as 12 competências de carência. Aqui eu abro um parêntese rapidamente para dizer que algumas doenças afastam a necessidade da carência, mas via de regra são 12, ele pode negar o seu benefício, porque ele viu que você não cumpriu um requisito necessário, que é a carência. Ou seja, o seu indeferimento pode ser por falta de carência, tá certo? O segundo motivo que gera indeferimento também é a ausência de qualidade de segurado. O que seria isso? É justamente quando você não está mais contribuindo para o INSS e também não encontra mais amparo no período de graça, que é um período de tolerância, que varia entre 6 a 36 meses, de acordo com a categoria e as especificidades de cada pessoa perante o INSS, tá certo? E o terceiro grande motivo esse é o maçante, a maioria, a ausência de constatação de incapacidade para o trabalho. Ou seja, o período analisou a sua situação, viu seus relatórios médicos, viu seus documentos e compreendeu que você está apto ao trabalho. Essas são as 3 razões maiores de indeferimento do auxílio-doença. Agora nós vamos compreender as soluções e o que pode ser feito para cada situação desta. Vamos lá, vamos às soluções possíveis para essas situações. Primeiro, eu preciso que você vá no seu portal do INSS e compreenda quais desses 3 motivos que eu elenquei foi a razão do seu indeferimento, tá? Isso é muito importante para que a gente possa ter uma luz do que fazer e como fazer daqui para frente, tá? Diante disto, a gente pode resolver essa situação em 2 linhas de frente. Quais são essas linhas de frente? Na verdade, são 3 linhas de frente. A primeira é o recurso administrativo. Você, segurado, pode fazer um recurso caso discorde dessa decisão, tá? O recurso ele é assim aceitável quando a razão do indeferimento para auxílio-doença é ausência de carência ou qualidade de segurado, certo? Por quê? Porque você pode justificar que você de fato tem uma carência necessária, você pode juntar a carteira de trabalho, porque às vezes acontece o seguinte, a pessoa está trabalhando e o empregador não está repassando os valores para o INSS, e aí no recurso administrativo você pode resolver isso sozinho, certo? Bem como a qualidade de segurado. Aqui eu faço só um alerta, tá? Para que você recorra administrativamente através do recurso ordinário, você precisa fazer isso num prazo, teoricamente, de 30 dias. 30 dias de quê, Cleiton? Do conhecimento da decisão que negou o auxílio-doença, tá? E aqui eu abro mais um parênteses para trazer informação não muito animadora, mas verdadeira. Infelizmente, os recursos estão demorando demais para serem julgados na via administrativa. Eu, infelizmente, tenho recursos aqui no escritório que tramitam há quase 2 anos. Então, muito em razão do número extravagante, né, de recursos que tem e ausência de mão de obra para operacionalizar isto, tá? Mas o recurso administrativo você pode fazer sozinho, sim, pelo portal do INSS, sem nenhum problema. Você vai lá, cumpre o prazo de 30 dias da ciência, escreve as razões que você está
demonstrando para o INSS o porquê você tem direito àquele benefício, ou porquê você tem carência, ou porquê você tem qualidade de segurado, para que possa ser analisado por outras pessoas uma análise um pouco mais criteriosa do que a que teve inicialmente, certo? Quando a resposta é a não constatação de incapacidade laborativa, eu não acredito que o recurso seja muito interessante, porque já houve uma análise ali do médico perito, o médico tem autonomia para determinar essa situação, então acaba que você vai se desgastar mais e muitas vezes, na maioria das vezes, não há uma solução efetiva, tá certo? A segunda possibilidade é buscar auxílio ao Poder Judiciário, né? Você pode entrar com ação, inclusive sozinho, né? Buscar o Juizado Especial Federal e ajuizar uma ação. Eu, particularmente, não aconselho você a fazer isso sem um advogado. Por quê? Porque muitas vezes o que a gente vai discutir, por exemplo, a carência, uma qualidade de segurado, é uma coisa muito mais técnica, que o advogado deve ter um condão de conseguir demonstrar o seu direito de uma forma mais trabalhada, mais técnica, tá certo? Bem como também quando a razão de indeferimento é a não constatação da incapacidade laborativa, porque o advogado vai pegar seus laudos ali, vai instruir todo um processo mediante a sua prova documental. E isso tem uma diferença muito grande na análise final, né? E quando a gente vai aqui para a esfera do Poder Judiciário, você vai ser submetido a uma nova perícia. Importante que fique claro isso, né? E você vai ser analisado e avaliado por um médico não do INSS, que é um médico parcial, temos que dizer assim. Vai ser analisado por um médico do juízo, né, da justiça, que este sim, teoricamente, é imparcial. Então aí está mais livre para poder compreender essa situação, analisar sua documentação médica e aí verificar de fato a ssua possibilidade ou não de estar trabalhando, tá certo? E a terceira e última possibilidade aí, essa eu só digo realmente que é válida quando de fato você foi na perícia, não levou documentação, ou esqueceu as coisas, ou foi sem relatório, foi sem documento, foi sem nada, é pedir um novo benefício, né? Um novo pedido de auxílio-doença. Você pode fazer isso sempre depois de 30 dias da negativa, né? Agendar uma nova perícia. Essa solução é viável quando você realmente falhou, né? Quando você foi à perícia, não levou relatório médico, não levou documento, não levou os documentos necessários para que o INSS avaliasse a sua condição, né? Então, se isso aconteceu, você solicitar uma nova perícia, sim, é uma solução viável, sim, de fato. Mas, repito, somente se você falhou em não levar os documentos que ainda se precisavam para analisar a sua situação, tá certo? Bom, espero que tenha ficado claro essa situação. Busquei aqui demonstrar para vocês as 3 razões principais de indeferimento e os remédios para a solução destes problemas, tá bom? Claro! Espero ter esclarecido sua dúvida. Se não ficou, não tem problema. Comenta aqui embaixo que eu vou buscar lhe auxiliar da melhor forma possível, tá certo? Fortalece também o canal, deixa o joinha aqui, me segue no Instagram, é o cleitonandrade.adv. E se ficou alguma dúvida, se você tem alguma dúvida sobre algum benefício do INSS, alguma situação que envolve o INSS, comenta aqui embaixo também, que provavelmente a sua dúvida pode virar um vídeo, tá certo? Eu sou o Cleiton Andrade e esse aqui é o Facilita INSS. Forte abraço!